Agora eu moro na Carolina do Norte e, ironicamente, eu tinha ido para Pittsburgh para uma operação muito simples no meu pescoço. Eu tinha alguns esporões ósseos de esportes atléticos e artes marciais quando era mais jovem que estavam causando muita dor, e havia um famoso médico coreano em Pittsburgh que desenvolveu seu próprio método de remover esses esporões ósseos sem cortar a parte de trás do seu pescoço. Então ele entra pela frente do pescoço, faz uma pequena incisão e depois move o seu esôfago para o lado. Então ele perfura esses esporões ósseos. E foi interessante porque havia pessoas de todo o mundo que vieram ver este médico. Foi uma operação muito simples. Você fica no hospital apenas uma noite para fazerem a cirurgia. Eles verificam sua estabilidade e te liberam para casa. Então voltei para a Carolina do Norte e cerca de 3 dias depois, por volta das 11 da noite, à noite, em retrospectiva agora, eu tive um coágulo sanguíneo. Algo se soltou da cirurgia, foi direto para a minha artéria principal e eu tive um infarto massivo. Sejam bem-vindos! Sou Kimberly. Estou animada com o nosso convidado hoje. Após algumas tentativas, finalmente conseguimos um tempo juntos. Nós realmente estivemos ambos na conferência de ascensão de Sedona e nos divertimos muito, cada um individualmente lá, e é bom vê-lo novamente hoje. Antes de começarmos, se você está gostando deste conteúdo, certifique-se de clicar no botão de inscrição e acionar o sino de notificação para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Se preferir ouvir, nos encontre no iTunes, Spotify e todas as plataformas de podcast. Procure por Jornada para a Nova Terra para nos encontrar. Se você está sobrecarregado com os acontecimentos globais, mas quer se manter atualizado sem exagerar, considere se inscrever para receber atualizações nas manhãs de sexta-feira. Boletim informativo por e-mail. O link está na descrição abaixo. Toda sexta de manhã enviamos um boletim informativo por e-mail curto, doce e informativo com as coisas importantes que aconteceram no mundo durante a semana. Inscrever-se é super fácil e totalmente gratuito. O link está na descrição abaixo. Você vai adorar. No mundo tóxico de hoje, cuidar da nossa saúde é mais importante do que nunca. Uma das soluções naturais que integrei à minha rotina é o benefício dos cogumelos. E o lugar para onde eu sempre vou é o Birch Boys. Sem dúvida, eles são um dos maiores recursos para produtos de cogumelos no planeta. Feitos nos Estados Unidos da América de fonte sustentável e administrados por um empreendedor absolutamente maravilhoso, Birch Boys tornou-se o meu lugar de referência para soluções naturais de saúde. Embora eles tenham uma grande variedade de produtos de cogumelos, os dois que eu uso todos os dias estão bem aqui. Primeiro, eu uso o Chaganal, que é uma mistura maravilhosa que eu coloco uma pequena colherada no meu café da manhã para apoiar meu sistema imunológico. Chaga é um dos compostos de suporte imunológico mais eficazes do planeta, e esta é uma maneira super de incluí-lo na sua dieta diária em uma fórmula fácil de usar e muito, muito eficaz para o suporte do sistema imunológico. E se você está procurando por um pensamento claro, eu posso te dizer, você ficará surpreso com os efeitos da juba de leão. Eu uso esta tintura de juba de leão, uma colher de chá todas as manhãs, e a diferença na clareza do meu pensamento é extraordinária. Eu fiquei realmente muito surpresa. Birch Boys tem uma linha completa de tinturas de cogumelos. Certifique-se de conferir quando estiver no site, mas eu te digo, estes são os meus 2 favoritos e eu os uso todos os dias. Eles são absolutamente uma empresa de qualidade construída com integridade. Vá para birchboys.com e use o código NEWEARTH para obter 20% de desconto em todo o seu pedido. Produtos de cogumelos Birch Boys, acho que você vai adorar. Com isso, gostaria de dar as boas-vindas a Rob Gentile. Como você está, Rob? Estou bem, Kim. Obrigado por me receber. Que bom te rever. É ótimo tê-lo aqui. Agradeço por ter aceitado o... Como vai? Seu... Sua história é muito convincente. Eu já conheço sua história há algum tempo. Por que você não nos leva de volta ao início de toda a sua jornada espiritual? Claro. E Eu não acho que era uma igreja católica. Ah, fui criado na Igreja Católica, com certeza.
Meus pais eram imigrantes italianos e eu sou italiano de primeira geração. Eles imigraram através de Nova York e acabaram em Aliquippa, Pensilvânia, uma pequena cidade siderúrgica onde nasci e cresci. E então foi onde tudo começou. E esse é o meu primeiro capítulo. Eu falo um pouco sobre minha origem e o que aconteceu comigo e meu pai sendo, você sabe, ferido e eventualmente morreu em um acidente na siderúrgica quando eu tinha 5 anos. Pensei que tinha perdido minha identidade. E você sabe, a partir daí, minha luta bem na idade adulta começou com minha própria espiritualidade e me perguntando: você sabe quem eu era, de onde eu vim, todas essas perguntas com as quais, você sabe, a maioria de nós luta ao longo de nossa vida. Mas o que realmente aconteceu comigo, a enorme mudança de paradigma em toda a minha vida e sistema de crenças aconteceu, na verdade, aos 56 anos de idade. Eu moro na Carolina do Norte agora. E, ironicamente, eu havia ido para Pittsburgh para uma operação muito simples no meu pescoço. Eu tinha alguns esporões ósseos de esportes atléticos e artes marciais quando era mais jovem que estavam causando muita dor. E então havia um famoso médico coreano em Pittsburgh que desenvolveu seu próprio método de remover esses esporões ósseos sem cortar a parte de trás do seu pescoço. Então ele entra pela frente do pescoço e faz uma pequena incisão e depois move o seu esôfago para o lado. Então ele perfura esses esporões ósseos e foi interessante porque havia pessoas de todo o mundo que vieram ver este médico. Foi uma operação muito simples. Você fica no hospital apenas uma noite para fazer a cirurgia. Eles garantem sua estabilidade e te liberam para ir para casa. Então eu voltei para a Carolina do Norte e cerca de 3 dias depois, por volta das 11 da noite, em retrospecto, agora eu sei que tive um coágulo sanguíneo. Algo se soltou da cirurgia, foi direto para a minha artéria coronária esquerda e eu tive um ataque cardíaco massivo. Então, o que aconteceu naquela noite, Kim? Eu tenho uma filha, minha filha Maria. Ela fará 28 anos no dia 23 desta semana, mas ela tem necessidades especiais. Ela tem uma doença neurológica muito, muito rara chamada síndrome de Rett. Ela vem com um distúrbio de convulsões. E por volta das 11 horas da noite, minha esposa ouve esse grito e agitação horríveis e ela pensou que era minha filha tendo convulsões, corre pelo corredor. E para sua surpresa, Maria está dormindo e ela volta para o quarto, acende a luz. E sou eu me debatendo na cama, e eu disse a ela que nunca senti uma dor como aquela na minha vida, e assim que eu disse isso, eu desmaiei de dor. Minha esposa discou 911, chamou um vizinho para vir e cuidar da Maria, e graças a Deus que a ambulância chegou rapidamente, sabendo que eu estava tendo um ataque cardíaco, mas sem saber a gravidade. Felizmente, estávamos a apenas 5 quilômetros do hospital, então fui levado às pressas para lá. Agora já são quase 11h30, quase meia-noite. Fui levado às pressas e me deram um medicamento, provavelmente nitroglicerina sublingual, para me estabilizar. E a enfermeira disse: Olha, o cardiologista não está no hospital. Ele foi chamado, mas parece que seu marido está estável, então vai ficar tudo bem até o cardiologista chegar. Então é minha esposa e a enfermeira no quarto. E assim que ela disse isso, minha esposa disse que foi como um momento do exorcista. Foi quase como se alguém tivesse. Eu estava deitado inconsciente na maca e ela disse: foi como se alguém simplesmente me agarrasse pela camisa e me puxasse para frente com grande força. Eu saltei para frente na maca, meus olhos se abriram e eu gritei o nome Frosty. E quando eu gritei o nome Frosty, eu simplesmente caí para trás, desabei na maca e Entrei em parada cardíaca. Código? Blue ecoou pelo andar do hospital e uma equipe de médicos entrou correndo. E minha esposa disse ao médico, que é uma grande amiga minha agora, uma indiana chamada Doutora Patel. Ela implorou a Doutora Patel que salvasse a vida de seu marido. Temos uma criança com necessidades especiais que depende dele e eu não consigo cuidar dela sozinha. Então eles tiraram minha esposa da sala e a Doutora Patel e sua equipe começaram a trabalhar em mim. Então isso continuou, a doutora Patel começou, como você sabe, os choques de desfibrilação usuais, fricções vigorosas no externo. 4 vezes eles colocaram a agulha diretamente no meu peito, no meu coração, com epinefrina, e eu não estava respondendo. Passaram-se 5 minutos, então 10 minutos. E você está com linha plana? Estou com linha plana. Uau! 15 minutos se passaram, meus órgãos começaram a parar. 20 minutos se passaram e isso está tudo em meus registros médicos. Finalmente, o cardiologista chega
e ele corta minha coxa e faz uma cateterização de emergência até meu coração, encontra o bloqueio em minha viúva negra, insere 2 stents, mas já era tarde demais. Eu estava em choque cardiogênico, insuficiência respiratória. Outro médico entrou, me entubou. Então agora eu estou no ventilador onde eu ficaria em coma por 4 dias. Foi assim que aconteceu. Não é uma boa maneira de começar. Uma experiência muito, muito dramática. Agora, você tem alguma lembrança, Rob, de quando estava passando por isso? Você se viu do canto do quarto? Ou você tem algo que se lembre desse período de tempo? Boa pergunta, né? Então, houve 2 experiências espirituais muito profundas que aconteceram. Eu estive em coma por 4 dias. Meu irmão mais velho mora em Pittsburgh. Fui criado católico, embora minha esposa e eu não estivéssemos participando nos primeiros 10 anos do nosso casamento após o nascimento de Marie. Meu irmão foi até lá e chamou o padre da paróquia local. O padre da paróquia entrou no segundo dia, ungiu-me com óleo, deu-me a extrema unção. Na fé católica, isso é chamado de extrema unção. Isso só é dado a você uma vez na vida para enfrentar Deus, perdoar seus pecados. Então me deram a extrema unção. E então, durante aquele período de 4 dias, vieram neurologistas que fizeram os tipos de testes que eles fazem. Eu não sei o que fazem para verificar se seu cérebro funcionou. Então, no 4º dia, meu médico disse: Sabe, não podemos esperar mais, vamos retirar os tubos. Se ele respirar por conta própria, provavelmente será um vegetal, mas vamos ver o que temos. Então, obviamente, comecei a engasgar e fui para a recuperação. E minha esposa foi a primeira que entrou na sala. E meus braços ficaram paralisados nos primeiros dias depois que saí do meu coma. Eu não sabia se um dia poderia usar minhas mãos ou braços de novo. Lembro-me que minha esposa, Melanie, entrou no quarto e disse que eu estava falando como uma criança pequena. Eu disse a ela: Você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar em mim. Era Frosty. Ela veio até mim e disse: Meu Deus, agora faz total sentido. Eu perguntei do que ela estava falando. Ela disse: Logo antes de você ter uma parada cardíaca, você se levantou na maca e gritou o nome de Frosty e desabou para trás. E foi quando você teve uma parada cardíaca. Então, para te dar algum contexto, Kim Frosty era meu cunhado, mesma idade, 56 anos. E infelizmente, 7 semanas antes de eu morrer naquela noite, Frosty tirou a própria vida. E Frosty era apenas uma alma linda e pacífica. Ele estava passando por um divórcio. Ele estava morando no quarto de cima da casa de seus pais e separado de sua esposa. Ele tinha uma filha na faculdade. Ele era um agrimensor e, com as festas de fim de ano se aproximando, a pressão aumentava devido às muitas coisas acontecendo. Frost enfrentou problemas com drogas no passado, mas estava sóbrio há cerca de 5 anos. E naquela noite ele saiu apenas para desabafar e pensou consigo mesmo: Ei, vou fazer isso mais uma vez, e conseguiu algum tipo de droga de rua que o deixou louco por cerca de 30 minutos. Então, por volta das 5:30 da manhã, a mãe dele me ligou e me pediu para ir até a casa, que ficava a apenas cerca de 30 milhas da nossa casa aqui, para subir até o quarto e tentar encontrar um diário ou uma nota ou algo que Frosty tivesse deixado para dar a eles uma pista de por que ele faria uma coisa dessas. Preciso te contar que isso foi bem desafiador para mim. Subi naquele quarto 7 vezes e vasculhei uma cena bastante macabra. Finalmente encontrei um diário, entreguei aos pais dele. Então, minha esposa está ali ao meu lado e ela disse: Me diga exatamente o que Frost disse para você. E Frost me disse: Eu fiz uma grande bagunça e você precisa voltar e ajudar como a arrumar as coisas. Mas avise meus pais que estou bem. E eu tenho que te dizer que essa foi a primeira grande pista na minha vida que Deus não condenaria, um Deus amoroso não condenaria ninguém por um ato tão complicado que ninguém pode entender, a menos que esteja passando por esse tipo de, sabe, trauma e lutando contra o vício, né? Lutando contra quaisquer demônios com os quais Frost estava lutando. E isso me fez pensar sobre, sabe, minha própria fé e, sabe, minhas próprias convicções sobre onde eu estava na minha vida me deram uma grande pausa. E isso abriu uma porta. E abriu uma enorme porta porque as coisas que estavam por vir que vamos falar, e foi realmente Frost que, sabe, pavimentou o caminho para mim. E a segunda coisa que aconteceu é que no segundo dia, isso o Dr. Patel veio até mim.
E claro, eu não tinha ideia de quem era essa mulher, uma linda pequena indiana com olhos castanhos brilhantes. E ela entrou no meu quarto, se apresentou e disse: Eu sou a doutora Patel. Eu só quero que você saiba que eu sou aqui. Você sabe, se recusou a desistir de você naquela noite. E tantas vezes quase te perdi. E ela puxou uma cadeira, sentou-se e sabia que meus braços estavam paralisados. Então ela colocou a mão dela na minha e começou a chorar. E ela, na conversa, ficou muito, muito pessoal. E ela disse: Sabe, Rob, eu tenho que te contar. Meu pai e eu éramos muito, muito próximos e ele me ajudou na faculdade de medicina. Tínhamos uma conexão espiritual tão forte que quase podíamos ler os pensamentos um do outro. E a única coisa pela qual ele vivia era que ele queria ver meu primeiro filho. Ele queria ver o rosto do meu filho. E 6 meses antes do meu filho nascer, ele morreu subitamente de um aneurisma cerebral. E ela disse: Sabe, eu sou hindu e tinha uma ótima relação espiritual com o Criador. E eu fiquei tão amargurado por isso. E meio que perdi meu caminho. Ela disse que, vendo você vivo, não há como você deveria estar vivo. Apenas me dá a esperança de que talvez haja algo. E foi naquele momento que foi como uma grande epifania, como o quebra-cabeça desembaralhado e me atingiu, porque depois que Frost veio até mim, outro espírito masculino entrou na sala e continuou repetindo várias e várias vezes: Não desista, você pode salvá-lo, continue trabalhando nele, não desista, você pode salvá-lo. E me atingiu, que era o pai do Dr. Patel. Era o pai dela. Ah, Meu Deus, acabei de ter arrepios. Era ela, e você sabe, quando eu não tive coragem de dizer isso a ela naquele momento, porque ela teria pensado que eu estava louco, e não foi até um ano depois que decidi escrever meu livro, e foi quando voltei ao hospital para entrevistá-la que contei a ela essa história, e apareci no hospital com uma dúzia de rosas, e a encontrei na cafeteria do hospital. E eu disse a ela que era o pai dela, e você sabe que para ela também foi um momento enorme, porque ela sabia então que o pai dela nunca a deixou, o pai dela sempre esteve com ela. Você sabe porque somos seres espirituais, primeiro tendo uma experiência humana. Então, por que pensaríamos que isso é estranho? Sabe que alguém que partiu antes de nós, com tanto amor e conexão, não estaria conosco, certo? e pensamos que quando eles partem vão para algum lugar muito, muito distante, eles estão bem aqui. Sim. Como o Frost estava bem ali para. Você sim, sim, Frost estava bem ali, então essa foi minha primeira experiência de quase morte que ficou gravada em mim. Eu quero dizer, é algo que eu nunca vou esquecer, sabe? E isso foi uma grande parte do meu livro, na abertura do meu livro, Quirks of Light, onde eu falo sobre essas duas grandes experiências. E é engraçado porque tudo isso acaba dando a volta completa, sabe, no final. E, sabe, foi recentemente, foi em outubro passado, que o hospital daqui, que é o Hospital Regional Caramonte, eles me convidaram para um grande evento em um clube de campo local e me deram a oportunidade de homenagear os 3 médicos que salvaram minha vida naquela noite para contar minha história. Foi um evento incrível, incrível. Então eu tinha o Dr. Patel, Dr. Bajwa, que é um Sikh, ele era o cardiologista, e o Dr. Carson, que foi o médico que me intubou, todos estavam lá para serem homenageados naquela noite. Foi simplesmente lindo. Então nos leve para a próxima parte da sua jornada. Bem, então, como você pode imaginar, estando morto por mais de 20 minutos, o Dr. Patel foi quem me disse que, você sabe, a única maneira de eu sobreviver seria com um transplante de coração. Meu coração estava totalmente arrasado. Então, antes mesmo de eu sair do hospital, eles me equiparam com este colete desfibrilador, que se parece um pouco com um colete de policial. Meu coração estava tão fraco que, você sabe, continuava, claro. Então, toda vez que parava de bater, essa coisa me dava um choque, me daria um choque. Te deu um choque. Também falar sobre transtorno de estresse pós-traumático, certo? E isso não foi suficiente, então eles perceberam que depois de algumas semanas usando isso, que eu não iria viver muito tempo, então eles colocaram um porto no meu peito e este porto estava gotejando um medicamento chamado Milrinone no meu coração a cada 60 segundos. Então eu tinha uma bateria no meu ombro direito que estava alimentando o desfibrilador. E então eu tinha uma bateria no meu ombro esquerdo conectada ao porto que estava injetando este medicamento.
Meu médico disse que é como se fosse um STP para um carro, sabe? Mantém o coração funcionando, mas o relógio está correndo, desgasta o coração muito, muito rapidamente. Então, o que aconteceu comigo foi, sem dúvida, uma intervenção divina. Quer dizer, eu fui a todos os lugares localmente para conseguir um coração. Temos 2 fabulosos centros de transplante de coração aqui na Carolina do Norte. Um é o Duke, muito famoso, e o outro é a Clínica de Coração Sanger, em Charlotte. Mas quando eu fui até eles, eles disseram: Olha, a lista de espera é tão longa e nós não achamos que você vai conseguir sobreviver, você está muito abaixo na lista para receber um coração. Eles disseram: Então aqui está o que podemos fazer por você. Podemos colocar você nessa coisa chamada dispositivo de assistência ventricular esquerda, que eu pesquisei sobre o dispositivo de assistência ventricular esquerda. E o que o dispositivo de assistência ventricular esquerda é que eles literalmente perfuram um buraco no seu coração e colocam essa bomba lá que apenas faz o seu sangue girar, tentando distribuí-lo pelo seu corpo. Então, menos de 30% dos pacientes que recebem o dispositivo de assistência ventricular esquerda sobrevivem para chegar ao transplante de coração, se um coração aparecer. Então, a maioria deles morre de infecção ou derrames, coisas assim. Então, eu estava no meu limite e liguei para o meu supervisor no trabalho em Chicago e disse a ele que estava me demitindo da empresa. Eu não conseguia um coração e eu simplesmente ia morrer naturalmente. E é curioso como as coisas funcionam. Então, eu trabalho para é hora de eu trabalhar para uma empresa privada. Meu chefe disse para eu falar com o proprietário antes de fazer isso. Kim, o proprietário é um filantropo e doença cardíaca é comum em sua família. E ele doava milhões de dólares por ano para a Universidade de Medicina de Chicago. Então ele me ajudou e fez uma ligação em meu nome. Antes que eu percebesse, minha esposa e eu estávamos em um avião para a Universidade de Medicina de Chicago. E foi lá que eu conheci novamente outros 2 avatares que ajudaram a salvar minha vida. Ao chegar à Universidade de Medicina de Chicago, ficaram surpresos por eu ainda estar andando e vivo. E o Dr. Juvenandan, um cirurgião cardíaco mundialmente famoso que transplantou mais de 1.500 pessoas, incluindo sua própria esposa, veio até mim e disse: Olha, eu tenho trabalhado nesta bomba cardíaca pelos últimos 15 anos. E ele disse: Nós apenas fazemos uma pequena incisão no seu peito e inserimos esta pequena bomba de balão através da sua aorta, seu coração, e o lado esquerdo do seu corpo estará conectado a estes fios que levam a uma bomba controlada por um iPad. E ela vai bombear o seu coração até que um coração de doador, você sabe, chegue. E eu disse: Uau, doutor, isso é incrível. Perguntei quantos pacientes já usaram isso e ele revirou os olhos. E ele disse: Bem, é isso aí. Nós só tivemos isso em porcos e vacas. Mas ele disse: Sinceramente, se você não fizer isso, não vai sobreviver, porque não sabemos quando um coração vai aparecer para você, pois estão em tão pouca quantidade. Então, eu concordei em ter essa nova bomba de pulso inserida em mim, que é uma cirurgia difícil. Então, eu tive essa coisa robótica inserida em mim e eu apelidei, bem, minha esposa apelidou de Thumper o capítulo inteiro. Eu gosto disso. Sim, há um capítulo inteiro no livro intitulado Thumper, porque a coisa era, e eles melhoraram agora, é como um sussurro, mas naquela época era muito desajeitado e era como, você sabe, a cada batida do coração não conseguia dormir. E foi apenas que foi uma experiência e eu Imagina um lembrete constante para você. também. Muito mesmo. Mas, sabe, mesmo que tenha sido difícil passar por isso, toda vez que aquilo batia no meu coração, era como, ok, vou viver mais 1 minuto, sabe? Isso foi uma experiência única. Mas houve outros problemas que ocorreram durante esse período de 3 semanas. E eles precisavam de 3 semanas para ver se eu sobreviveria, para que pudessem levar isso à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a próxima etapa, para aprovações para testes em humanos. E obviamente funcionou. E agora está sendo usado em todo o país como uma ponte para pacientes de transplante. Então, eles podem ir para casa com esse novo pulso dentro deles, em vez de esperar no hospital por um doador para chegar. Então, foi uma experiência incrível. Mas o que aconteceu comigo é que, mesmo com o coração, as coisas não estavam indo muito bem para mim, porque já se passaram 6 meses.
e eu tinha despencado para cerca de 60 quilos, eu era um esqueleto, eu estava verde. E era como se todo dia fosse apenas mais um dia em que eu estava feliz por estar vivo, mas eu não achava que ia conseguir. Minha esposa tinha que voar constantemente para cuidar da nossa filha aqui na Carolina do Norte. Na última vez que me viu, ela disse à melhor amiga: Nunca mais verei meu marido novamente. Ele não vai conseguir. Então isso foi meio curioso. Quando ela partiu, eu tinha contraído pneumonia porque não conseguia me mover muito fora da cama. Então eu tinha isso, eu estava empalado por este tubo de drenagem. Eu tinha pneumonia com febre muito alta. Os médicos não conseguiam diagnosticar o problema. E eu passei por todo esse processo, né? 3 semanas de antibióticos intravenosos e assim por diante. E foi um período difícil. Então, o que aconteceu foi que, para completar, existem certas coisas que te desqualificam para receber um coração, certas condições médicas, porque eles não vão desperdiçar um coração em alguém. Então a cereja do bolo foi, e eu simplesmente não quero estragar para quem quer ler o livro, mas eles encontraram algo em mim que me desqualificava para o transplante de coração. E foi isso. Então eu liguei para minha esposa. Eu disse a ela que fui retirado da lista de transplantes e eu sabia que ia morrer. Então, Kim, naquela noite, o que aconteceu foi, e você sabe, eu acho que essa parte da minha jornada é tão extraordinária e importante. Foi uma grande lição de vida, porque eu acho que a maioria das pessoas tem uma experiência assim, de uma forma ou de outra. Então lá estava eu sozinho no meu quarto e eu estava no 8º andar da Universidade de Medicina de Chicago, de frente para o Lago Michigan. E o Lago Michigan, você sabe, lá em cima parece o oceano, e é um enorme corpo de água. E do nada surge essa tempestade incrível. Quero dizer, uma tempestade que se formou como nunca vi antes, e a iluminação e o vento e a chuva eram apenas batendo na minha janela, e lá estava eu sozinho e apenas, sabe, me preparando para morrer, e era quase como se uma entidade sombria tivesse entrado no quarto e estivesse me lembrando de todas as coisas vergonhosas que eu já tinha feito. Sabe? Cada erro que eu já tinha cometido e estava me provocando, tentando enfraquecer meu espírito e, deixe-me dizer, estava funcionando. E eu apenas sentia como se fosse um imã atraindo todos os pensamentos e energias negativas para mim. E de repente, acho que foi um ataque de ansiedade. Quer dizer, comecei a suar meu coração, que o que restava dele começou a bater forte. E lá se foi, entrei em taquicardia, o que significa que o coração não consegue bombear, está apenas batendo muito, muito, muito rápido. Eu podia ouvir o alarme da cama disparar e eu apenas clamei a Deus. Eu disse: faça comigo o que quiser, e eu só queria morrer. E foi nesse momento que fui levado para cima, para um lugar que eu chamo no livro o etéreo, e é realmente difícil, sabe? É o capítulo mais curto do livro. E me levou 3 anos para escrever o livro. E essa foi a tarefa mais longa e mais difícil, árdua que eu tive, porque não há linguagem para algo assim, sabe? Mas me encontrei de pé no meio do nada. E acho que a melhor maneira de descrever isso era como quando você está voando em um avião e está sentado na janela, sabe? E é um céu azul bonito. Você está olhando pela janela e vê tudo, mas na verdade não vê nada. E essa foi uma primeira parte da minha experiência de estar no meio do nada. Eu não vejo nada. E eu podia ver, você sabe, meu corpo atrofiado, quebrado, morrendo, deitado ali na cama com essa feia bata de hospital verde. E eu podia ver um holograma de mim mesmo parado no meio do nada, perfeito e inteiro no mesmo hospital. E eu pensei comigo mesmo, né, o que está acontecendo, isso é impossível. E assim que eu disse isso, foi quase como se os grãos do meu ser fossem feitos de areia e alguém me pegou e simplesmente me espalhou por este universo infinito e atemporal. E eu podia ver este espaço infinito e atemporal diante de mim. E eu pensei comigo mesmo, estou conectado à vasta sabedoria do universo, tudo isso sem palavras. E eu poderia dizer que os 5 sentidos não tinham funcionalidade naquele lugar. Em suma, eu não conseguia sentir nada com meus sentidos. Lembro-me de estar muito desapontado porque eu não vi nenhum ser divino. Sou cristão, não vi Jesus Cristo. Não havia anjos, não ouvi nenhuma música. Meus pais e minha tia, que já haviam partido antes de mim, não vieram me cumprimentar. Ninguém estava lá. Era eu de pé no meio do nada.
Mas ainda assim que isso aconteceu, foi quase como se Deus se expressasse em conceitos que eu entendia completamente. E a linguagem lá era telepática e sincronística ao mesmo tempo. Era a linguagem do etéreo, era uma palavra não dita. Mas então esses conceitos foram expressos em mim, conceitos como esta é a fonte divina. Meu poder é onipotente. Esta é a sua verdadeira identidade. Esses tipos de conceitos estavam sendo expressos para mim, e foi então que eu soube que estava na presença de uma inteligência divina, e eu sabia então que eu não era meu corpo, minha raça ou minha religião. Eu era um com essa bela fonte divina de amor e luz. E era quase como se eu quisesse saber a resposta para qualquer coisa, tudo que eu tinha que fazer era pensar sobre isso. Essa era a beleza disso. E, sabe, então a coisa mais extraordinária aconteceu. E é difícil descrever isso, mas essa gigantesca teia feita de luzes cintilantes apareceu. E parecia que, sabe, nós sabemos como um neurônio se parece a partir da aula de ciências, sabe? Um neurônio tem um núcleo e tem tentáculos e é meio que entrelaçado. E lá estava. Havia essa incrível e bela teia de luzes cintilantes que parecia se estender até o infinito e parecia apenas pendurar no teto do universo. E eu me tornei parte dessa teia. Eu era uma daquelas pequenas faíscas de luz, sabe, que compunham essa teia. E me foi mostrado que essas pequenas faíscas ou quarks eram feitos de luz. E era mostrado que esses quarks são os menores blocos de construção da matéria, e alguns os chamam de fótons, seja um fóton ou um quark. E esses fótons ou quarks são múltiplos. Existem vários quarks ou fótons diferentes que se combinam para criar infinitas possibilidades no universo. Eles podem se tornar uma árvore, uma pessoa, um cachorro ou uma planta. E foi então que me foi mostrado que Deus usa a luz para nos criar, curar e transformar. É a mesma receita para tudo. Somos um e estamos conectados. Nos manifestamos de formas distintas, tá? Seja em objetos animados ou inanimados, tudo é o mesmo. Todos nós somos feitos desses quarks ou fótons de luz, e eu me lembro de estar conectado a essa rede. E eu sabia que cada pequeno fóton de luz, cada quark, representava uma vida. E você sabe, no início do meu livro, eu falo sobre essa esfera brilhante que desceu sobre mim no meu berço. E lá estava ela, sabe? Finalmente me atingiu 56 anos depois, e essa esfera me assombrou a vida toda. Minha pobre mãe, quer dizer, eu a questionei até o dia em que ela faleceu. O que era essa esfera de luz que veio até mim no meu berço, mãe, quando eu era uma criança? E lá estava a resposta. E eu me lembro de estar conectado a essa teia de humanidade e consciência. E eu pensei, se eu me machucar aqui, machuco tudo o que está conectado a mim. Mas se eu amar, a luz se espalhará, iluminando o trabalho. Porque eu cheguei à conclusão na minha jornada agora que essa rede não é nada mais do que um reflexo do que está acontecendo aqui no mundo temporal. É a luta entre luz e escuridão com a qual a humanidade tem lidado desde o início dos tempos. Então, o que fazemos aqui importa porque é um reflexo de nossa vida espiritual e vice-versa. E você sabe, quando eu estava lá, eu pensei comigo mesmo, né? O que são essas. Havia algumas partes escuras da web e eu entendi que eu pensei inicialmente que é isso que é mal, o que é isso lá, mas agora eu sei que é onde os seres humanos não estão permitindo ou expressando este amor divino e luz do Criador para passar por nós. Eu sabia naquele momento que Deus expressa e experimenta a vida através de nós. É por isso que é tão importante que o que fazemos aqui e o que nos tornamos é parte deste plano, sabe? Todos nós viemos aqui com um presente, com uma missão, com um propósito, e descobrir qual é esse propósito, né? Expressá-lo é como evoluímos, é o que estamos aqui para aprender. E você sabe, eu tenho que te contar isso, porque isso foi, sabe? Mesmo que isso seja fascinante o suficiente, a parte mais extraordinária de tudo é que enquanto eu estava conectado a essa teia,
sabe, minha filha Maria tem necessidades especiais e ela é não verbal e, sabe, ela não consegue andar, falar, alimentar-se sozinha. E é uma jornada muito difícil, muito difícil. E então Maria veio até mim daquela teia, sabe? E ela saiu daquela teia e estava lá perfeita e completa. E pela primeira vez bem, eram 20 anos atrás, tivemos uma conversa naquela linguagem não falada da teoria. E foi tão bonito porque eu perguntei a ela, eu disse, Maria, eu nunca ouvi sua voz. Eu nunca ouvi você dizer, eu te amo, pai. Eu disse que sua mãe e eu desistimos de tudo. Te levamos a todos os lugares para encontrar uma cura e aliviar seu sofrimento. E eu disse, apenas me diga o que eu posso fazer. Ela pronunciou 3 palavras que mudaram minha vida. Ela olhou para mim e, sabe, ela tinha essa luz emanando através dos olhos dela, não o tipo de luz que você e eu vemos aqui no mundo temporal, mas aquela luz espiritual, aquela luz que anima toda a vida, porque é isso que somos. E ela olhou para mim e disse: apenas me ame. E quando ela disse assim, apenas me ame, eu gritei naquela vastidão que eu nunca queria deixar esse lugar. Eu queria ficar lá com minha filha, perfeita e completa. E foi então que me encontrei de volta na minha cama de hospital. Sim. Uau! Como foi quando você estava lá, Rob? Qual foi a experiência emocional? Imagino que tenha sido muito diferente quando você meio que desabou na sua cama e essa realidade era o que você estava vendo. Bem, a primeira realidade, quando eu voltei para aquele corpo quebrado, atrofiado e morrendo, foi que, em primeiro lugar, eu não queria viver, eu queria estar lá com minha filha, perfeita e inteira, naquele lugar conectado a tudo, e percebi também naquele lugar que a solidão é apenas uma ilusão. Como podemos nos sentir sozinhos quando estamos conectados a tudo? É difícil para nós vermos isso, sabe? É esse mundo invisível que está ao nosso redor o tempo todo. E é isso que eu quero que as pessoas entendam, sabe? Não há necessidade de solidão, depressão, raiva e todas essas coisas, porque uma vez que aprendemos a abrir essa porta espiritual, sabe? Essa janela, percebemos o quão bela a vida pode ser. E que estamos aqui por um período muito curto e estamos aqui para descobrir qual é o nosso propósito para que possamos compartilhá-lo com o mundo. E o propósito não precisa ser algo grandioso, sabe? O propósito pode ser o melhor, sabe? O melhor lavador de pratos. Realmente não importa. É o que ressoa com você e o que te faz sentir alegria e amor e conexão com outras pessoas. Então, nesse lugar, eu me lembro e tenho feito um diário desde que minha filha ficou doente, quando tinha 18 meses de idade. Ok. E comecei a fazer um diário porque sabia que seria uma maratona. Então comecei a fazer um diário dessa maratona inteira com a Maria e muitas vezes eu apenas fazia um diário com um gravador de fita e fiz isso durante todo o meu ataque cardíaco e viagem de recuperação para Chicago e tudo pelo que passei. Então, quando fui escrever meu livro, peguei todas essas fitas cassete e as enviei para um transcritor e recebi de volta essa pilha gigantesca de notas que me ajudaram a escrever meu livro, porque sabe, se você não anota ou coloca em algum lugar enquanto está acontecendo, sua memória prega peças em você, mas sim o poder de fazer um diário e anotar as coisas que acontecem no momento. É impossível escapar. Isso me ajudou muito a escrever meu livro. Mas eu só tenho que te dizer que uma vez que tive essa experiência, eu me lembro, e detalhei isso no livro, que embora eu quisesse estar lá com a Maria, eu sabia que ia viver. Foi-me dado um propósito, porque eu ouvi novamente pressionado no meu espírito testemunhar. Então eu sabia que tinha que compartilhar minha história e de alguma forma divulgá-la, mesmo que tenha me levado 3 anos para escrever o livro. Você sabe que eu escrevi apenas algumas horas pela manhã, porque é o único tempo que eu tinha, porque eu ainda trabalho em tempo integral e ajudo a cuidar da Maria. Então eu escreveria entre 4:30 da manhã e 7:30, a uma espécie de hora mágica antes do sol nascer, onde a musa, ou o que eu chamo de Espírito Santo, passa por nós, porque você está meio vazio nesse horário do dia. Sabe? O cérebro está meio esvaziado e você está revigorado e coisas mágicas acontecem.
Então eu passei por esse período, Kim, e então tenho que te dizer, pouco depois que isso aconteceu, quando eu meio que me resignei e aceitei o fato de que se eu morrer, eu morro, mas eu sei que vou viver. De alguma forma, meu médico de transplante apareceu e ganhou uma exceção do governo para me transplantar com minha condição médica. Então foi pouco depois disso que eu fui transferido. E Claramente foi um sucesso. muito, sim, sim. Sim. A cirurgia correu bem? Ela. Sim, a cirurgia correu muito bem. E, sabe, eu tenho que te dizer, vou compartilhar essa parte da história com você, mas não vou revelar demais. Mas enfim. O que aconteceu foi que quando recebi meu coração, eu me lembro de sair da unidade de terapia intensiva, de sair daquela névoa. E eu não tinha minha equipe de transplante comigo, porque quando você recebe seu coração, você está com uma equipe completamente diferente, até sair da unidade de terapia intensiva. E então você volta para o seu quarto para recuperação. Mas eu me lembro de Kim saindo daquela névoa e eu estava deitado na cama. E enquanto eu estava me dando conta do que estava acontecendo, eu podia sentir essa outra entidade vivendo dentro de mim. E o coração estava batendo tão forte que eu estava segurando nas grades da cama, porque estava batendo como se eu estivesse sendo jogado para fora da cama a cada batida do coração. Então eu tinha esse médico muito peculiar. Ele era o médico misterioso que saía no meio da noite para buscar os corações. Seu sobrenome era tão longo que ninguém conseguia pronunciá-lo. Então eles o chamavam de Doutor O. E eu me lembro do primeiro dia que o Doutor O entrou na sala, perguntou como eu estava. E eu disse: Doutor O, você tem que me dizer o que colocou dentro de mim, porque isso está consumindo todo o meu ser. E eu sinto que, na verdade, cometi um erro, porque já estou tendo sentimentos que não são meus. Eu não sabia que iria me sentir assim, e eu preciso saber o que você colocou dentro de mim. E ele tinha esse senso de humor incrivelmente seco, rosto sério, e ele olhou para mim e disse: Ó, nós colocamos um coração de jaguar em você, garoto. E eu lembro da enfermeira. Eu disse: Onde está meu celular? Eu tenho que pesquisar no Google para ver se é possível colocar um coração de animal em outra coisa humana. Eu não sabia o que eu não sabia, o que estava acontecendo. E ele não. Ele manteve essa cara de jogo por uns 2 dias, certo? Então eu lembro que foi no terceiro ou quarto dia ele entrou e eu disse: Dor, eu quero ver meu cirurgião de transplante porque eu quero saber o que você colocou dentro de mim. E finalmente ele desistiu e disse: Olha, não posso te dizer nada sobre o coração. Você tem que esperar um ano e escrever uma carta para. Minha agência de doação era a Gift of Hope em Chicago. Você tem que escrever uma carta para a agência e então eles enviarão para a família e a família tem o direito de responder a você ou não, mas você tem que esperar um ano para a família se lamentar. E ele disse: Mas aqui está o que eu posso te dizer. Ele disse: Você sabe, quando colocamos aquele coração em você, foi uma coisa rara que aconteceu. Eu disse: O que você quer dizer? Ele disse: Bem, quando tiramos seu coração de nascimento, é muito normal você ficar deprimido. E nós temos aconselhamento para isso. Mas quando se transplanta um coração em alguém, o coração não é apenas um músculo ou um órgão como as pessoas pensam que é. É uma alma inteligente que entra no seu corpo. Então, quando você coloca esse coração, outro coração, em um ser humano, ele precisa descobrir como se comunicar com o cérebro, o sistema neurológico, né, o sistema nervoso parasimpático, simpático, produção de hormônios, tudo isso. O que eles descobriram é que o que faz isso funcionar é que o coração tem um cérebro. Sim. E ele tem uma frequência de energia toda própria. Absolutamente. E que esse cérebro se desenvolve no útero da mãe muito cedo, porque o coração é uma das primeiras coisas, é claro, que se desenvolve no feto. É isso que bombeia o sangue, oxigênio e nutrientes para o cérebro e o resto do corpo. As memórias são armazenadas lá. Muitas de suas preferências e todas essas coisas são armazenadas lá. Então, é isso que faz o transplante de coração funcionar. Este cérebro precisa descobrir como se comunicar com o resto do corpo. Mas ele é tão inteligente, sabe que não está em sua casa de origem. Então ele entra em um corpo estranho e passa por um período chamado síndrome do hospedeiro agudo, e eles literalmente têm que dar um choque no coração e forçá-lo a bater,
ou então ele apenas ficará lá e não baterá. Ele não se conectará com o corpo. Ele disse que seu caso era muito raro e eu disse, como assim? Ele disse, assim que colocamos aquele coração em você, imediatamente começou a funcionar. Então o alma que está vivendo dentro de mim e se expressando através de mim era destinada a viver o resto de sua vida vicariamente através de mim. E sim, é uma coisa estranha de se dizer e de entender, mas eu realmente entro na ciência disso e explico no livro e você sabe, mas seu público não. Então espero que eles leiam o livro, que Sim, vale a pena ler, realmente vale. É uma ótima história e acho que o que realmente me agrada é que agora há uma consciência de que quando você se funde, almas ou padrões de energia, como aconteceu com você. sim, Isso cria quase uma nova entidade, porque agora você é uma frequência de energia emergida, sua frequência e então a frequência de do doador. e eu imagino, não sei isso com certeza porque não perguntei a você e não ouvi em outras histórias que você contou, que houve experiências em sua vida onde você tem muito claro que há mais alguém lá. Ah, muito mesmo. Sim, muito, muito mesmo. Como isso se sente para você? Sabe, é uma coisa tão estranha para se acostumar e eu realmente não entendi. Depois que passei por toda essa experiência com o doutor, ou quando voltei para o meu quarto, sabe, eu tive uma longa conversa com o meu médico, o doutor Uriel, a propósito, que é, sabe, um nome de anjo. Então eu e o doutor Uriel tivemos uma conversa. Ele disse, Rob, temos que admitir que não sabemos o que estamos fazendo. Eu perguntei o que ele quis dizer com isso. Você não sabe o que você. Ele disse, nós entendemos, né, sabe, como fazer o coração funcionar. Compreendemos a mecânica disso agora, mas ele disse que o aspecto espiritual do coração, nós realmente não entendemos o que estamos fazendo. E ele começou a me contar essas histórias sobre o que outros pacientes de transplante de coração passaram. Histórias como uma das minhas favoritas foi a do grande e robusto motorista da UPS, que foi, você sabe, motorista da UPS por 30 anos e tinha uma bela pensão com uma ótima carreira e recebeu um transplante de coração. E 2 anos após o transplante, ele entrou furioso no consultório do Dr. Uriel e disse: Quero que todos os meus registros sejam transferidos para o Novo México porque eu sou um chefe 5 estrelas. E esse cara nunca jamais tentou descobrir quem era seu doador. Agora, você sabe, eu simplesmente não pararia até rastrear essa pessoa. Mas o Dr. Uriel estava curioso sobre isso e com certeza seu doador era um chefe Michelin de 5 estrelas. Então, eu tenho uma centena de histórias assim. Sabe, o que é curioso é que algumas pessoas, porque estão próximas disso, não têm esse tipo de experiência Sim, e eu imagino que eles apenas transportem. e levam embora. Sim, desligam, sabe? Eu não sou, sabe? É como se eu tivesse vários amigos que foram adotados e eles se recusam a pensar sobre quem eram os pais reais. Eles não querem seguir por esse caminho sem testes genéticos, sabe? Esses são meus verdadeiros pais. Ponto final na história. Eu não quero falar sobre isso. Então, é meio que a mesma coisa, mas para mim, sabe, isso me tornou muito mais empático na minha vida. E agora eu realmente entendo, né? E muitas pessoas não sabem disso, mas anatomicamente somos todos idênticos. E, sabe, se assim como quando eu estava conectado àquela rede e eu sabia que, sabe, somos todos um, todos viemos do mesmo lugar, estamos todos conectados. E, sabe, o transplante de coração é uma bela maneira de realmente enfatizar isso e ajudar as pessoas a entenderem, sabe? Você consegue imaginar se alguém fosse racista e eles estivessem, sabe, no leito de morte, eles tivessem que receber um coração de, sabe, outra pessoa que eles não. Eles ficariam um pouco mais flexíveis, suponho. Eu acho que sim. Sim, Sim. eu imagino isso. Os humanos são tão engraçados. Eles são tão engraçados. Rob, foi uma ótima conversa. Fale mais sobre o livro e como podemos nos conectar com você para saber mais. Ah, claro, isso é maravilhoso. Então eu fui realmente abençoado. O livro se tornou um best-seller número 1. Ele simplesmente se tornou viral por conta própria. Eu sou muito grato por isso, porque você não escreve um livro para obter qualquer tipo de compensação financeira.
você escreve um livro porque simplesmente precisa compartilhar a história. E a parte mais gratificante de tudo isso para mim, que tem sido receber e-mails de pessoas de todo o mundo dizendo obrigado por compartilhar sua história, e minha filha estava passando por isso, ou meu marido estava passando por isso, e realmente os tirou da escuridão e realmente os ajudou. Há muito o que desempacotar no livro, muitas lições de vida, sabe, né? Um caminho difícil a percorrer, mas valeu a pena. Você pode comprar o livro na Amazon. O título do livro é Quirks of Light, uma experiência de quase morte por Rob A. Gentile. Tive que usar a inicial do meu nome do meio. Existe outro Rob Gentile, que é um famoso chefe italiano no Canadá, e ele domina as redes sociais, né? Eu tive que colocar meu nome do meio lá, mas é onde você pode conseguir. E eu respondo, você sabe, eu tento responder a todos os e-mails que recebo. Há uma página de contato no meu site, que é @gentil.com, Gentile. Você pode se conectar comigo quando quiser, eu estou aberto para conversar. Ah, ótimo. Terei todas essas informações listadas abaixo, facilitando sua localização. Você está simplesmente fabulosa. Para alguém que passou pelos desafios físicos que você passou, você parece saudável e feliz e robusta e incrível. Então, parabéns por isso. Jornada fascinante, bem-sucedida. Sim, foi um prazer conversar com você. Muito bom te ver e obrigado por me receber. Sim, obrigada a todos. Vejo vocês na próxima vez. Até mais. Espero que goste do próximo vídeo. Este é bom, ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, inscreva-se.